Você já reparou que tem mais gente correndo? E eu não estou falando da nossa correria diária não, mas é cada vez maior o número de pessoas que adotam a corrida como uma atividade física e até de lazer. Esse é o assunto do Na Torcida de hoje, que está começando agora. Os nossos convidados hoje são o Genir Santos, conhecido como Zé, e a Mari Baldiceira, esses dois atletas que compartilham a parceria e a paixão pela corrida. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui com a gente para contar muitas histórias pela mesa de troféu e de medalhas. Aí a gente vê que vocês têm muita história para contar sobre corrida, né? Obrigada, Marina, pelo convite. Obrigado, Marina. História não falta. Quem corre sempre tem muita história para contar. Ai, que bom. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, vai saber todas essas histórias. Mas antes, a nossa equipe acompanhou um treino da Mari e do Zé e a gente vai ver agora como foi na reportagem. Veja aí. Já está comprovado que fazer uma atividade física todos os dias proporciona muitos benefícios para o corpo e para a mente. Se para alguns a corrida é apenas uma maneira de estar com o corpo em forma, para outros o hábito de correr se tornou um compromisso muito sério. Genir pratica corrida há 14 anos e há 5 participa de competições nacionais e internacionais. Eu já fiz provas no Uruguai, já fiz provas no Chile, já fiz provas na Argentina. Fiz agora recentemente aqui na Argentina, que foi dia 15 de setembro. Já fiz uma prova na Etiópia, quando eu estive lá, foi em novembro do ano passado, eu estive lá 11 dias treinando com o pessoal lá, né, com os melhores do mundo, né. E esses 11 dias encerrou com uma prova que eles têm lá, que é a maior prova da África do Sul, né. São 44 mil inscritos, né. E eu fui o primeiro a Etíope, o primeiro não africano a chegar no pelotão de Elite B, né? Eu fui o primeiro estrangeiro a completar a prova, né? Mari é fotógrafa e também se dedica à corrida. A atleta amadora treina pesado, intercalando entre exercícios para o corpo e para a mente. Eu treino corrida 5 vezes na semana e faço 2 treinos de fortalecimento muscular, né, que é uma musculação bem voltada para a atividade da corrida. E eu pratico yoga também, que me ajuda bastante na questão da mobilidade, flexibilidade, respiração, trabalho muito a respiração e trabalho um pouquinho também essa questão mental, né, que é bem importante na corrida e às vezes as pessoas deixam de lado, assim. Para quem quer praticar exercícios ou seguir no ramo das competições, alguns cuidados são necessários para evitar danos à saúde e para que a atividade física seja bem aproveitada. Tem a atitude de sair da sua zona de conforto, né? E a segunda dica, se você é sedentário ou não é, procure sempre primeiro fazer os exames, vai a um cardiologista, façam todos os exames para ver se não tem nada que possa lhe impedir de fazer isso. Depois, procure uma academia para fazer musculação e procure um orientador para iniciar a atividade, né? Se vestir de forma confortável também é importante na hora de praticar um exercício físico. Eu acho que o principal é começar, sabe? Comprar um tênis adequado, procurar uma loja especializada, comprar um tênis bacana para o seu biotipo, para a sua condição naquele momento e começar, né? E esse começar não é uma coisa audaciosa, é você pegar e de repente decidir que hoje você vai para o trabalho a pé, não vai mais de carro, né? Vai caminhando. Ou decidir que no fim da tarde você vai fazer um exercício, você vai vir aqui nesse lugar lindo que é o Ecoparque e vai dar uma volta, alternando caminhada e corrida. Para quem é atleta ou para quem deseja começar a caminhar ou a correr, o Ecoparque é uma ótima opção. Com um amplo espaço em meio à natureza, o parque se tornou referência para a prática de atividades físicas e reúne pessoas de todas as idades. Os benefícios são muitos. Quem já adotou o hábito de se exercitar diariamente percebe os impactos positivos na saúde. Na minha concepção é assim, a atividade física é muito importante, tanto para desenvolver a mente, para a gente não dar aquele estresse, que hoje o dia é bastante corrido, né? A gente tem que estar preocupado com isso. Então, assim, ele é uma válvula de escape. Eu penso que é essencial para a vida da gente, né? Necessário para a saúde também. E a gente se sente bem melhor.
A partir do momento que a gente não pratica algum exercício, parece que a vida é mais pesada. E assim fica mais leve, tranquilamente. A gente conheceu um pouco mais da rotina de treino da Mari e do Zé, e eles também estão participando com a gente aqui no estúdio. Vamos então contar para o pessoal aí de casa como é que começou essa história de vocês com a corrida? Primeiro. Bem, como falei hoje de manhã, eu caí de paraquedas na corrida. Eu trabalhava de promotor de vendas há 14 anos atrás, e o meu colega, que também nós trabalhávamos juntos, né, na mesma empresa, ele tinha acabado de voltar do exército, e ele tinha sido campeão de arremesso de dardo no exército. E aí quando ele saiu de lá, o sargento, o tenente lá, não sei, mandou ele, falou para ele, ó, procura um clube de atletismo, alguma coisa assim que você tem futuro, você tem chance como um arremessador. E aí ele veio morar para Chapecó, ele serviu em Santa Maria, veio morar em Chapecó, daí nós trabalhávamos juntos. E aí um belo dia ele me convidou para ir no Verdão, fazer um teste de arremesso de dardo. Eu não sabia nem onde era o Verdão há 14 anos atrás, para vocês terem uma ideia. E aí, de começo eu falei que não ia, porque a gente já tinha terminado o roteiro, porque promotor de vendas trabalha com roteiro, então tem dias que você tem mercadoria para abastecer, você vai abastecer, senão não tem o que fazer. De tanto que ele insistiu, eu fui junto com ele. Aí ele chegou lá, chegamos no Verdão, ele marcou o teste com a professora Materli, e ela olhou para mim assim e disse, e você não faz nada? Aí eu disse, eu não, só corro, só tô fazendo aí, só tô correndo para mim, tô treinando pro campeonato de futebol amador que vai ter. Aí ela olhou para mim assim, engraçado, tu tem biotipo de corredor de fundo, tu tem cara de ser fundista. E aí eu falei para ela, eu de vez em quando eu brinco, quando fazia ainda segundo grau, eu teve umas 2 ou 3 provas lá que teve gincana e tal, e as provas que tinha eu ganhava tudo, quando era distância. Aí ela me disse, faz um teste aí então. Faz um teste aí, vamos ver. Aí fiz um teste, que é o chamado de 12 minutos, que faz para todo mundo, né? E eu fiz 3.200 metros já no primeiro teste. Ela disse, nossa, tu tem muito potencial. Começa a correr. Aí quando a gente estava vindo para cá, até eu estava contando para a Mari que a minha primeira prova que eu fiz foi aqui na IFAP. A gente largava da concha acústica, fazia todo o pedaço, a parte onde ficam os caminhões e tudo ali, ia até lá embaixo na pista do arrancadão, saía aqui em cima no portão, vinha aqui pela São Pedro, subia aqui na frente da Uno Chapecó e chegava novamente. E foi a minha primeira prova. E eu lembro que nesse dia eu cheguei lá e todo mundo aquecendo e, nossa, todo mundo... E eu pensando assim, nossa, se eu aquecer que nem esses caras aí, eu não vou conseguir chegar nunca, né? Cheguei lá, cortei uma camisa de algodão, cortei as mangas, regata, né? Imagina, né? Tênis de futsal e tudo. E nisso, naquele dia, chegou um rapaz que era profissional. E aí eu vi que ele chegou, nossa, quando ele chegou assim, todo mundo, fulano tá aí, tá. E eu comecei a prestar atenção nele, né? Aí, quando deu uns 5 minutos antes da largada, eu cheguei para um senhor mais velho e pedi, quem que é esse cara aí que tá aí, que vocês estão falando? Não, esse cara aí é assim, assim, assado, ele é patrocinado, é um cara profissional e tudo mais. E daí eu lembro que ele falou bem assim, e você? Não, vai ser a minha primeira corrida. Daí ele disse, não, então faz assim, não larga junto com ele, não vai acompanhar ele. Adivinha o que aconteceu? Na largada estava lá do ladinho dele, né? E foi, a prova foi, deu 2 km, eu estava junto com ele, e 2,5 km eu me senti bem, e disse, quer saber de uma coisa? Vou fazer a minha prova, vou ir. E, enfim, resumindo, eu cheguei 150 metros na frente dele, na primeira prova que eu fiz, e de lá para cá já tem mais de 300, 400 provas. Minha nossa! E você, Mari? A minha história, eu não corro assim na ponta, né, igual o Zé, mas a minha história com a corrida também foi por incentivo de uma colega minha, uma amiga minha. Eu estava morando no Nordeste na época, né, eu corro tem 5 anos, então nessa época eu estava morando no Nordeste e o sol nasce muito cedo lá, né, eu morava em Pernambuco.
4h30 da manhã o sol tá pino já, aquela coisa impossível você ficar dentro de casa, né? E aí ela sempre ia correr de manhã na praia. E me convidava sempre, Mari, vamos correr junto. Eu falei, não, correr, né? Quem é que faz isso, né, gente? Isso aí não leva ninguém a nada. Aí até que um dia eu aceitei o convite. Falei, ok, Mabel, vamos pra essa sua corrida aí, vamos ver como é que é. E aí corri 200 metros, assim, destrambelhada, sem muita noção de ritmo e tal. E quase morri, né? Ainda mais na areia, no calor. Falei, não é possível. Eu falei, Mabel, você nunca mais me chama pra esse negócio, eu não quero mais saber desse negócio de corrida, você me esquece, tá? Aí no dia seguinte eu tava lá de novo. E aí fui evoluindo e tal, voltei a morar em Chapecó e continuei, né, prossegui com os treinamentos. Logo na sequência eu conheci o Zé, que já treinava um grupo de amigas, né, de pessoas, enfim, amigos em comum. E aí foi quando eu realmente comecei a treinar a corrida, não só correr. Certo, a coisa ficou séria, então. Mais séria. Agora, por que vocês acham, vocês que começaram também assim por acaso e não conseguiram mais parar, que tem tanta gente, né, correndo, né, optando pela corrida como sua atividade física e que, né, a gente estava conversando isso, não é uma modinha, já há muito tempo, né, as pessoas vêm correndo e mais gente vem correndo. Por que vocês acham que quem começa a correr não para mais? A corrida é assim, eu sempre falo para todo mundo, a corrida, o amor é ódio, não tem meio termo. Ou você ama ou você odeia. Ou você vai, como a Mari foi correr, odiou no primeiro dia, no outro dia estava lá, ou a pessoa vai realmente, ou você se identifica ou não. Ela não te dá essa margem, eu vou começar a correr agora, vou ficar 1 mês, 2 meses, vou parar, a não ser que seja por alguma lesão, alguma coisa, né, e vou voltar. Não, ela te dá muito prazer, mas ela te disciplina, ela te autodisciplina. Certo. Eu acho a corrida também, ela é o esporte mais barato que tem, né? Ele é muito simples, você precisa para começar um par de tênis, né? E aí você vai ou para um parque na cidade, ou você vai para a rua mesmo, esteira na academia. Né? É muito acessível, né? O Drauzio Varela, né, o médico que é muito conhecido por ter se tornado maratonista depois dos 50 anos. Ele tem livros, inclusive, que ele fala sobre a corrida e sobre a descoberta na vida dele da corrida. E ele fala que se você é capaz de caminhar, então você é capaz de correr, né? Então eu acho que é isso mesmo, a corrida é o esporte mais democrático que a gente tem por aí. Simples assim, né? Simples assim. E a corrida te dá muito autoconhecimento de você mesmo, né? Quem é inteligente, assim, que consegue se perceber, nossa, a corrida te dá um autocontrole, um autodomínio de você, das emoções, de você controlar as emoções, de você tomar as decisões. É fantástico o que ela faz. Exatamente. A gente vai aprofundar mais esse ponto que você colocou e os outros benefícios da corrida também, e saber um pouquinho da história desse monte de troféu e de medalha que está aqui na nossa mesa hoje, mas a gente precisa fazer um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta a conversar, certo? Depois do intervalo a gente segue conversando com a Mari e com o Zé sobre corrida. Até já! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. A gente sabe o quanto você se esforça para ver o seu time jogar. O teu compromisso com o manto te arrasta quilômetros se precisar. E tua paixão, então, ela tá nos detalhes. Dentro de casa, no trabalho, na tua fé, de geração para geração. Porque a Chape nos dá motivos para sonhar. E sonhar faz parte do jogo. Quem torce pra Chape não sabe o que é viver sem ela. Seja sócio você também.
A demanda por procedimentos estéticos dentais aumentou cerca de 300% nos últimos 4 anos, segundo dados da Associação Brasileira de Odontologia e Estética. Dentre eles, a procura por clareamento dental. Os métodos tradicionais de se realizar este procedimento são o de consultório, realizado por cirurgião dentista com laser, ou o caseiro, em que o paciente aplica um agente químico em um molde adaptável aos dentes. O método alternativo é o over-the-counter, ou OTC, que surgiu em 1990 nos Estados Unidos. As egressas de odontologia da UNA Chapecó, Angélica De Villa e Rafaela Lasta, em seu trabalho de conclusão de curso, buscaram verificar os efeitos dos dentifrícios clareadores em comparação aos métodos tradicionais. Os OTCs são disponibilizados para os pacientes em forma de géis, bochechos, gomas, creme dental, pincéis e tiras clareadoras, com concentrações limitadas por lei para serem aplicados em casa. Os resultados da pesquisa apontaram que os dentifrícios clareadores são mais eficazes na remoção de manchas externas que os métodos regulares. Porém, causam mais efeitos adversos como gengivite, úlcera na gengiva, hiperplasia, sensibilidade, dor e irritação oral. Além disso, as egressas constataram que, em comparação com outros métodos de clareamento dental caseiro, a diferença foi insignificante. A popularização do clareamento dentário ocorreu a partir de 1989, com o aperfeiçoamento da técnica pelos pesquisadores americanos Haywood e Heyman. O procedimento passou a ser realizado com o agente químico peróxido de carbamida, com o intuito de diminuir o desconforto e a sensibilidade. Eu sou Estefânia Martinelli e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta com Na Torcida e agora é hora de conferir o quadro de medalhas. Os Jogos Universitários Brasileiros começaram e tem medalha para Chapecó. O atleta Marco Balbinotti conquistou o 1º lugar no lançamento de martelo, o 8º no lançamento de disco e o 6º lugar no arremesso de peso. Já a atleta Kathleen conquistou o 4º lugar no salto em distância e o 2º no salto triplo. As modalidades coletivas ocorrem no próximo mês. A cidade de Maringá, no Paraná, recebeu mais de 500 atletas do sul do país para a Conferência Sul, etapa regional classificatória dos Jogos Universitários Brasileiros. A equipe da Chape Futsal conquistou o 1º lugar na competição. As meninas do basquete ficaram com o 2º lugar, assim como as meninas do vôlei, que também conquistaram o 2º lugar. As meninas da Chapecoense fizeram bonito no Catarinense Feminino Sub-17. No primeiro jogo se enfrentaram Chapecoense e Concórdia. As meninas da Chape venceram por 6-0. Na segunda rodada, as gurias da Chapecoense enfrentaram a equipe do Kinderman e venceram por 2-0. Com as 2 vitórias, a Chape encerra a primeira fase na liderança do Grupo B. A próxima fase do estadual está marcada para os dias 11, 12 e 13 de outubro em Itajaí. Está aberto o 2º lote das inscrições para a 3ª Corrida Rústica da Polícia Militar em parceria com a Uno Chapecó. A competição acontece dia 20 de outubro e são 2 percursos, um de 5 e outro de 10 quilômetros. O valor da inscrição neste lote é de R$ 65,00 para o público em geral e de R$ 35,00 para integrantes dos órgãos de segurança pública, acadêmicos e funcionários da Uno Chapecó. Além do troféu, o primeiro lugar leva R$ 400,00, o segundo R$ 250,00 e o terceiro R$ 100,00. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de outubro pela internet. E a corrida de rua é o assunto de hoje do Na Torcida. A gente recebe aqui a Mari e o Zé, que são atletas, que têm muita história para contar também. A gente terminou o primeiro bloco falando um pouquinho dessa questão do autoconhecimento, da concentração que a corrida traz. E que mais vocês notaram que mudou na vida de vocês, na rotina de vocês, depois que vocês começaram a correr? Para mim, eu posso marcar a minha vida assim no antes e depois da corrida, né? A corrida hoje ela funciona para mim como uma espécie de terapia, né? Tem gente que procura outras coisas para se reconectar e para lidar com suas questões pessoais e tal. E a corrida é o que me ajuda nisso.
É até engraçado, porque algumas pessoas falam, eu vivi uma situação na minha vida pessoal, assim, dessa forma, e eu fui lá e apliquei na corrida e tive tal resultado. E para mim, geralmente, é o contrário. Eu acabo vivendo as coisas primeiro na corrida, situações de conquistas, de lidar com desconforto físico e psicológico e tal, e daí eu penso, depois eu trago isso para minha vida pessoal, né? Então, eu vivo uma questão, de repente uma prova de corrida que eu enfrento alguma questão lá, e aí eu chego no meu dia a dia, alguma decisão que eu tenho que tomar, alguma relação com o cliente, alguma coisa mais complicada, eu falo, poxa vida, mas como assim? Eu corri 50 quilômetros, isso aqui não é nada, tá tudo certo, né? E então é incrível, assim, o ganho de, não só da questão física, qualidade de vida, isso é óbvio, nem preciso falar, porque isso a gente vê por tudo. Mas como relato pessoal, eu deixo mesmo essa mensagem de que a corrida, ela mexe alguma coisa aqui dentro. Ela vai mexendo coisas aqui dentro e você vai se conhecendo mais e vai evoluindo como pessoa também. Você sente isso também, Zé? Sim, a mesma coisa. Mesma coisa. O nível de concentração. Eu tenho para mim como referência em nível de concentração o Ayrton Senna, né? Então eu lia muito sobre como ele fazia para se preparar e tal. E eu li o livro do Nuno Cobra também, que foi o preparador dele, né? E eu vinha aplicando, venho aplicando muito isso. Só que para você chegar nesse nível, você tem que ter um pouco mais de bagagem, porque senão tu não consegue lidar com tudo, né? Com o teu psicológico brigando com o físico às vezes tentando te boicotar também. Sim. Então, tu tem que chegar num nível que você consiga controlar tudo isso e consiga pensar durante um treinamento, né? Então, hoje tem treinos que geralmente eu treino sozinho, né? Então, tem treinos ali tem treinos que eu saio para resolver a vida, né? E tem treinos que não, tem treinos que deu 2 minutos ali, eu tô em transe total de treino, que pode passar um trator do meu lado que não vai ver nada. É foco total no treino e você acaba trazendo isso para tua rotina. Como a Mari falou, não, mas se eu consigo fazer isso correndo, como é que eu não vou conseguir resolver dessa forma, né? Então é bem legal isso, mas como eu falei, tem que estar num nível já bem acima já para conseguir controlar tudo isso, né? Imagino que sim. Agora vamos falar um pouquinho dessa mesa de troféus, de medalhas, de recordações. Tem muita história para contar aí, hein? Queria que vocês contassem a história de algum desses troféus, alguma coisa bem curiosa que vocês lembrem. Eu trouxe algumas coisas, mais objetos de afeto mesmo, claro, né? Alguns corredores têm o costume de colecionar o número de peito, né? Aquele número que vai fixado aqui nas corridas. Aí eu guardei esse da minha prova de 50 km. Foi uma prova que eu fiz em 2017. Foi a prova mais longa que eu já fiz, né? Foi o Indomit Costa Esmeralda. Uma prova que acontece aqui em Santa Catarina. Legal. Você tem um diário de corrida também, né, Mari? Eu tenho um caderninho, eu chamo de caderninho da corrida. É onde eu faço minhas anotações das provas que eu já competi, né? Desde a primeira prova eu tenho esse costume. A primeira foi lá em 2014, 2014, né? 19 de outubro de 2014, foi uma prova Circuito Sesc, de caminhadas e corridas aqui em Chapecó. Só. E aí agora eu tô devendo umas anotações, né? Tem que atualizar, né? Tenho que atualizar, mas eu já devo ter feito, eu parei na 67, eu devo ter feito umas 80 provas de corrida, assim, somando essas desse ano que eu acabei não colocando ainda. É bastante coisa, né? Essas são só as 2 últimas medalhas, assim, eu trouxe. Essa é uma prova que aconteceu na Argentina, dia 15 de setembro agora. Bem recente, né? Não esse final de semana, semana anterior, né? Final de semana anterior. É uma prova que é em Misiones, na Argentina, aqui pertinho da gente. Iaboti, o nome da prova. Eu fiquei em 2º lugar nessa prova. Foi bem marcante, porque eu corri doente. Eu estava com febre e tal. Mas essas coisas Essa foi na superação. Foi na raça mesmo. E a gente vai aprendendo sobre isso também. E uma prova linda que a gente fez esse final de semana ali em Itá. A corrida da Copérdia. A medalha eu achei linda. Trouxe porque é muito bonita. Também foi uma prova de 5 km de asfalto, daí um pouco diferente das provas que eu tô acostumada de fazer, que são provas de corrida de montanha.
Certo. Mas a gente sempre prestigia as provas que acontecem aqui na região, tem que prestigiar. Ai, que bom, que bom. Você, Zé, também tem umas histórias divertidas, né, no mínimo. Não, tem bastante divertidos. Eu trouxe aqui 3 troféus e uma medalha aqui, assim, não são... muitos me pedem, qual que é a prova que você mais gostou? Não, para mim cada uma tem uma história, né? Mas eu trouxe uns 3 aqui que são histórias tem 2 histórias engraçadas e tem uma história de... Esse troféu aqui foi muito... Para mim foi um divisor de águas, né? Eu vou começar por esse aqui então, né? Que esse aqui foi... É muita medalha, né? Esse aqui foi minha primeira vitória no 21 quilômetros numa prova de trail, né? A gente fala de trail ou montanha, né? Esse aqui foi minha primeira vitória lá em 2014, na Praia do Rosa, quando eu fui campeão dos 21 km. De lá pra cá eu comecei a migrar, né? Um pouco na trilha, um pouco no asfalto e até hoje eu me mantenho assim, né? Até hoje eu venho trabalhando nos dois. Esse aqui então foi meu primeiro campeão em 2014. De lá pra cá tem vários ainda. E daí... Opa! Daí 2014 teve esse aqui do Indomit também, que também foi 12 quilômetros. Esse troféu aqui é o troféu planejamento. Eu corri os 12 km em 2014, pensando nos 50 quilômetros em 2016. Nossa. E foi assim, como é que foi o meu planejamento? Bom, eu olhei o percurso, todos os percursos terminavam, toda 50, tinha 100 também na época, tinha 100, 50, tenho 100 hoje ainda, 21 e o 12 e o 5. E todos os percursos terminavam, a parte final era igual para todo mundo. O que eu fiz? Em 2014 eu fui lá e corri os 12 km finais da prova. Em 2015 eu fui lá e fiz os 21, que também era a parte final dos 50. E em 2016 eu falei, bom, agora eu posso fazer porque eu já conheço 50% da prova. E eu fui campeão dos 12, fui campeão dos 21 e fui campeão dos 50 também. Foi um planejamento de 3 anos para chegar no que eu queria, né? E esse aqui... Esse aqui é o troféu da meia maratona de Punta del Este, 2011, onde eu fui 3º colocado geral. E esse troféu aqui foi um divisor de águas assim bem interessante, porque em 2011 eu tinha sido campeão na meia maratona de Floripa. E eu treinei tanto para essa prova de Floripa, nessa meia maratona, que nossa, quando eu terminei eu não queria nem olhar mais para os tênis, né? E ganhei, subiu um pouco, eu não preciso mais treinar para ganhar agora e tudo mais. E eu fui para lá, para Punta del Este, não, eu sou o cara, eu vou lá, eu vou ganhar de qualquer jeito, eu não preciso treinar. E cheguei lá e levei um couro, né? Não deu nem... Foi um aprendizado assim muito importante. De lá para cá eu disse, não. Mas ganhou? Sincera, cada ciclo, eu fui 3º geral. Mas eu fui 3º, assim, correndo muito abaixo do que eu podia correr. Mas por quê? Porque eu não levei a sério, porque eu subestimei, eu fiz tudo isso, né? Então, assim, de lá para cá eu sempre... Não, quando a prova for foco, ou você treina, ou você não vai para a prova. E foi assim, eu tenho uma mágoa muito grande com esse troféu, porque eu sei que eu poderia ter ganhado lá, ter vencido. Não que o terceiro posto não... Mas você poderia ter feito mais. Mas é o troféu aprendizado, digamos assim, né? Aprendizado. Esse é o troféu aprendizado. Eu olho para ele e digo, vai treinar. É assim. Pessoal, vocês têm alguma preferência? Asfalto, trilha? Qual é a modalidade que vocês preferem? Eu gosto mais de provas na natureza, né? As provas em trilha, e geralmente a distância que eu faço nas trilhas são provas de 21 mais, que é 21 ou um pouquinho a mais, até 25. E as provas de asfalto eu gosto dos 5 quilômetros, que é pancadaria do início ao fim. Agora estou mais focado até 15 quilômetros de trilha também, né? Porque a gente está com um projeto de o ano que vem fazer umas seletivas para o Mundial, que vai ser na Itália em 2021, Mundial de Trail, né? Pela seleção brasileira.
Então, o objetivo, o planejamento está voltado todos em provas até 15 quilômetros, que é a distância que eu vou tentar a vaga o ano que vem, né? A vaga e o índice o ano que vem. Certo. E continuo fazendo algumas provas de asfalto justamente para se manter motivado, para estar no clima de competição, né? Porque como as provas trail aqui para nós, na nossa região, é muito recente, não tem. Então você geralmente tem que estar viajando aí 400, 500, 600 quilômetros. E daí isso envolve toda uma logística financeira, tudo, né? Então a gente procura conciliar, né? Entre provas de asfalto e prova de montanha. Ah, que legal. Nosso tempo está encerrando, infelizmente. A gente tinha muito assunto ainda para saber, muita história de vocês. Mas antes da gente encerrar, para quem está pensando aí, para quem viu o programa, se empolgou, está pensando, não, agora eu vou botar um tênis e vou começar a correr. Qual é a dica que vocês dão? É só isso mesmo? É só botar o tênis e começar a correr? Eu acho que um primeiro momento, sim. É simples assim, é você decidir botar um tênis e sair de casa, né? De preferência procurar um bom tênis adequado para o seu biotipo, para o seu tipo de pisada. E aí tem lojas especializadas, pessoas que vão orientar você em relação a isso, né? E aí sim, e não querer começar. Às vezes você tá ali numa vida de anos de sedentarismo, de repente da noite pro dia você querer mudar isso, né? Virar maratonista. Virar um atleta assim, da noite pro dia, né? Então respeite os limites do seu corpo, mas coloca o tênis e sai de casa, né? Aí o segundo passo, quando você vê, né? Já tô intercalando corrida e caminhada, já tô conseguindo algumas conquistas minhas pessoais, aí sim, procurar uma orientação profissional, né? E, claro, médico, para saber se está tudo em dia, para saber se realmente não tem problema nenhum, a parte, né, um cardiologista para dizer, não, tá tudo ok, pode se divertir aí na sua corrida, né? Certo. É porque você vai na empolgação, né? E é como sedentário, você 30 dias você tá, nossa, tá se sentindo o super-homem, Mulher Maravilha, né? Mas aí é que começam os problemas, né? Aí você provavelmente não vai ter cabeça para lidar com a primeira dor que aparecer, com a primeira frustração, né? Então aí que começam os problemas, né? E aí o do passo para você desistir é muito fácil, né? Então tem que agir sempre na razão. Corrida é emoção, mas se trabalha com a razão. Né? Certo. Fazendo isso não tem erro. Mas é como a Mari falou. Primeiro passo é sair da zona de conforto. Saia do sofá e vai para a rua. Ah, mas hoje está chovendo, eu não vou. Vai, deixa. Que tem deixa fluir, né? Ah, mas eu vou pegar uma gripe. Mas você já pegou a gripe, tu sabe que a 15 dias tu vai melhorar, então tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, foi ótimo conhecer um pouquinho mais esse universo da corrida, saber das histórias de vocês, de tanta superação, tanta garra, tanta dedicação. Parabéns e boa sorte aí, né? Obrigado. Continuem correndo por muito tempo e conquistando aí a alegria e equilíbrio com a corrida como vocês já vêm fazendo. Obrigada, Marina. Obrigado, Marina. A gente que agradece. Essa edição do Na Torcida está terminando. Você pode rever o programa durante a semana e também nas nossas mídias sociais. Até a semana que vem.